Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as cortinas de fumaça que alguns governos podem estar fazendo ou não. Então, ultimamente está tendo essa notícia de alienígena e tal, e alguns ufólogos estão rebatendo algumas críticas que falam que, na verdade, isso é só uma cortina de fumaça do governo para esconder uma série de coisas. Do governo dos Estados Unidos, no caso. Então, para contrapor essa teoria, eu ouvi dois argumentos. O primeiro é que não é só o governo dos Estados Unidos que está fazendo isso, mas também México, Brasil, um pouco antes, e acho que tem mais um país aí. Enfim, olha, o mais provável, na minha opinião, é que nesse caso os outros países tenham seguido a onda, que começou nos Estados Unidos e aí foi seguindo. O que acontece? Quando começa a polemizar esse assunto, vira assunto e político gosta de fazer essa bandeira e tal, de esse chamariz, para fazer onda, sabe? Não é nada assim realmente relevante para o estado da nação. Nesse sentido, a outra hipótese, outro argumento que foi levantado é que, tipo assim, não teria o porquê levantar esse chamariz para desviar a atenção de alguns assuntos, sendo que a gente já está lotado de distrações, digamos assim. Porque existe uma política bem antiga de controle de massa, digamos assim, que é a política do pão e circo. Que para você amenizar tensões na massa da população, você basicamente garante ela entretenimento e comida para meio que estabilizar o psicológico e emocional das grandes massas. Isso é uma coisa que vem do Império Romano, da decadência do Império Romano, que você precisava controlar a população, certo? Para tentar controlar a situação. E você não queria eles prestando atenção na corrupção, na incompetência, esse tipo de coisa. E aí você fazia coliseus, grandes espetáculos e distribuía alimento. Enfim. Hoje em dia a gente tem vários vídeos na internet, jogos, essas coisas. E os ufólogos estão dizendo, tipo assim, pensa na live NPC. O pessoal fazendo live NPC. Para que os Estados Unidos precisaram inventar alienígena para distrair as massas, sendo que existe live NPC? Só que tem um problema nesse argumento. Não se espera que o governo dos Estados Unidos faça nada sobre lives NPC, saca? Não espera que ele faça nada sobre jogos, videogames, essas coisas. Então, a teoria da cortina de fumaça pode ser válida se você analisar que é uma cortina de fumaça do governo para ele fingir que está trabalhando, digamos assim. Agora vamos analisar esse balão chinês. Será que é um balão chinês? Aí vamos aumentar a sensibilidade dos sensores e tal. Tipo assim, meio que o governo inventar um problema e mostrar ele fazendo a solução. Que é uma distração de cobrança do governo, digamos assim. Para você distrair aquela cobrança sobre outros assuntos, como, por exemplo, corrupção, gastos militares, com guerras que talvez não interessem a população de determinados países, também mortes por Covid, essas coisas que podem... Também mortes por pandemias que podem ser acima do ideal. Então, assim, pode ser uma cortina de fumaça, sim, tá? É muito estranho ver, tipo assim,
essas antigas formas de controle sendo aplicadas hoje em dia, as formas que elas tomam, porque muda muito, né? A sociedade vai mudando e as maneiras que você lida com ela também acabam mudando também. Então, assim, não dá pra dizer com 100% de certeza, mas, cara, a gente vê que tem umas coisas tipo ridículas, tipo aqueles alienígenas lá. Já foi provado que é só um embalado de resto de humano com alpaca e um monte de coisa. E não se tem uma prova substancial até agora, sabe? Mas eu acho que não existe alienígena aqui na Terra, pelo menos. Talvez bactérias extraterrestres, mas eu não tenho como dizer se existe ou não vida extraterrestre inteligente. Mas com certeza não tem evidência nenhuma que elas tenham vindo pra cá, sabe? E assim, cara, pra você não se tornar parte da massa, eu realmente recomendo você expandir seus horizontes, sabe? Normalmente, acompanhar a política internacional, acompanhar as coisas que acontecem na política nacional e também, assim, adquirir conhecimento. É engraçado pensar no cérebro como um músculo, mas para você aprender, você precisa treinar. Igual para carregar um peso, você precisa ter aquele treinamento, você precisa ter aquela bagagem de capacidade pré-adquirida. Para aprender, eu acho que é a mesma coisa. Você precisa aprender a aprender. Basicamente isso, entendeu? Então, assim, cara, eu recomendo podcast. Ouça um podcast, mas não um podcast de entrevista, porque isso não acrescenta em nada. Tenta ouvir, por exemplo, um audiolivro, um podcast sobre ciência. Isso sim pode expandir seu conhecimento. Tem o Ciência Sem Fim, né, do Sérgio Sacani, que é muito bom, mas eu queria recomendar um pouco menos conhecido o canal Conta um Conto, de audiolivro. Cara, isso é muito bom, sabe? Você poder expandir um pouco seu conhecimento, cara. Facilita você a não ser tão influenciável assim. Porque uma das coisas que, tipo assim, que eu mais falo aqui é você não se tornar só mais um número estatístico, uma coisa tão superficial que não tenha nenhuma profundidade na sua psique, entende? Acho que é uma coisa muito importante. Você ser o ser humano totalmente independente, pelo menos psicologicamente. É uma coisa que eu falo aqui com uma certa frequência, que realmente não é uma preocupação que as pessoas normalmente têm, mas que eu acho que é muito importante. A gente vê, tipo assim, que em países mais ditatoriais, um pouco que o nosso, a falta de auto-reconhecimento, de independência do pensamento, normalmente é uma coisa muito atacada para poder controlar as massas, entende? Então, assim, para você se proteger, eu acho que, primeiramente, você precisa ter a capacidade mental de saber aonde tem que atuar a sua proteção, entende? Assim, para outros assuntos, o cenário atual nosso tá bem tranquilo, não é alarmante ainda. Você vê algumas chances de problemas futuros surgindo, emergindo, mas que ainda estão em estágio muito incipiente, ou seja, está bem no comecinho, sabe? Dá para perceber alguns problemas ali que eu não... Como tá tão no começo, eu não vou dar o alarme agora para não ser, digamos assim, precipitado, talvez não escale para coisas maiores, mas se percebe alguns problemas que já estão surgindo aqui no Brasil, mas que a gente pode
por enquanto, vendo o que vai dar. Não está ainda em estágio alarmante. Então, assim, enquanto isso, preventivamente, expanda seus conhecimentos, sua própria forma de pensar sobre o mundo e tente sempre gerar aquele sentimento de dúvida sobre tudo, absolutamente tudo. Tipo assim, questione se a forma como que é apresentada as coisas para você são realmente a realidade ou o único jeito de ver as coisas. Uma frase muito comum é a frase de Sócrates: só sei que nada sei. Essa frase não quer dizer necessariamente que ele não possua nenhum conhecimento, mas que todo conhecimento que ele tem pode ser questionado, pode ser revisto, reinterpretado. Ou então, tipo assim, alguém te fala uma notícia. Aí uma pessoa, digamos assim, arrogante, diria que sabe aquela notícia e ela é aquilo. E que permanecerá daquele jeito. Já uma pessoa cuidadosa, caso surjam novas variantes dessa notícia ou então informações extras, analisaria isso e veria o que está correto ou errado e está sempre aberta à reinterpretação das informações. Não estou dizendo para você virar um terraplanista, mas tipo assim, na nossa vida vem diversas informações e algumas são muito alteradas pelo ponto de vista da própria pessoa. Então eu realmente sugeriria para você não ser totalmente influenciável por isso. Então, tipo, o sei que nada sei é uma precaução para você não afirmar ou ter certeza absoluta das coisas. Eu queria deixar essa mensagem aí. Boa noite para vocês. Falou.